2024, eu estou aqui hoje para a primeira live do dia, sim, hoje teremos duas, e a gente começa com um tema super importante, emancipação, atenção direito de família, atenção IBDFAN, atenção advogados que atuam nessa área, juízes, promotores, defensores públicos, pais interessados. Eu estou aqui com a Maici, que já entrou, estou acenando para ela. Maici, que é doutorando em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil, pela especialista em Direito Civil Constitucional pela UERJ, professora substituta de Direito Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre 2018 e 2019, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAN, advogada, professora de curso de graduação e pós-graduação Lato Sensu em Direito, pesquisadora, participante do Núcleo de Pesquisa em Direito Civil Constitucional, virada de Copérnico da UFPR, no eixo de Direito das Sessões, ciclo 2020-2022, facilitadora bolsista no Programa de Formação Didático-Pedagógica para curso de modalidade à distância da Univest. É com ela que eu falo hoje, já está aqui, professor Brunello. Participação, um tema que sempre foi importante, sempre está na pauta da graduação, cai em toda a prova de concurso alguma questão, OAB, mas se bom dia! Olá, bom dia! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Me ouve bem? Me vê bem? Super bem. Você conseguiu ajustar um pouquinho, a sua testa está cortada aqui. Aí, já. Aqui. Perfeito. Pronto. Maici, obrigado por estar aqui conosco nessa manhã do dia 10. Obrigada, eu que agradeço, Léo. Agradeço estarmos aqui juntos hoje, agradeço a oportunidade de publicar pela Editora Foco também. É um trabalho que eu tenho o maior carinho, é que foram muitas horas materializadas aqui, né? Eu acho que eu posso dizer anos, né? Materializados nessa pesquisa. Então, eu fico muito feliz de ver, né, nascer nosso meu bebê aqui. Muito bem. Mas conta pra gente como é que surgiu a ideia de lançar uma obra sobre um tema que até então estava latente, mesmo sendo importante. E depois a gente fala das alterações que o Código Civil pode ser que surgiram, né? Vamos começar com o que a gente tem hoje. Emancipação. Por que o tema? Olha, Léo, eu fazia parte de um grupo de pesquisa com a professora Heloísa Helena no meu mestrado sobre capacidade civil e sobre capacidade civil com foco na pessoa com deficiência, porque estávamos ali muito mais próximos da alteração do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas quando eu comecei a estudar capacidade civil, por conta desse grupo de pesquisa, eu identifiquei essa lacuna. Quando eu procurei sobre emancipação, para entender um pouco melhor sobre a capacidade civil etária, eu não encontrava muita coisa nos manuais, eu encontrava sempre pouquíssimas páginas para falar. E isso é uma constante, né? A impressão que a gente tem é de que a emancipação civil não é muito usada, não é muito, né, realizada, assim, que é um instituto em desuso. Mas eu comecei a perceber que não é bem assim, não. Por exemplo, na mesma época, a gente teve estourando, na época, a questão da Larissa Manoela, né, que era artista mirim, emancipada e que ela, na época, tinha uma polêmica que eu até comento no meu livro, que ela era vista em festas à noite, né, festa do Multishow, e ela era questionada, mas você não tem nem, tinha eu acho que 16, 17 anos, você ainda não é maior de idade, está em festas, pode isso? E ela respondia, não, mas eu sou emancipada. E eu pensava, mas será que pode mesmo? Será que tá certo isso? Então eu via que, na verdade, não é bem assim, né? Não é um instituto em desuso, muito pelo contrário, ele é utilizado, mas às vezes pela falta de material, às vezes a gente nem sabe usar corretamente, e às vezes a gente pode usar. O caso dela explica muita coisa, porque depois, muitos anos depois, vejam que recentemente aparece novamente o caso Larissa Manoela em voga, e me parece que a emancipação ali foi até esquecida, de certo modo, né? As pessoas esqueceram que ela era emancipada. E muita coisa para se discutir por conta dessa emancipação. Então, acho que a gente precisava mesmo estudar melhor, entender. Eu li algumas partes, e confesso, né, naquela época, já no mestrado, eu li o artigo 5º e os incisos do parágrafo único, e eu ficava assim, mas o que é isso? O que é emancipação por economia própria? O que é estabelecimento civil, estabelecimento empresarial ou comercial, como
consta no código. Então, foram essas dúvidas que me instigaram, fiz a pesquisa na época no mestrado, com a orientação da professora Heloísa, né, sempre magistral, e o resultado está aqui, né, meu bebezinho. Tudo bem. Agora conta a fofoca, ela podia ou não podia estar nas festas? Boa. Então, entendo que não. Na verdade, a questão é que as pessoas acham que a emancipação torna a pessoa equivalente a um adulto. O emancipado vira adulto. E, na verdade, não é bem assim, né? Na verdade, o emancipado ele passa a ter capacidade civil. E o âmbito da capacidade civil é o âmbito dos atos jurídicos de Jurídicos. direito privado. Isso. Mas não vai elidir a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, várias limitações decorrentes do Estatuto da Criança e do Adolescente permanecem ali. Não é porque é emancipado que vai poder comprar bebida alcoólica, que vai poder comprar arma, né? Assim, então, são várias limitações que permanecem, sim. Então, essa minha desconfiança, eu já sentia, assim, que tinha alguma coisa errada, mas depois eu confirmei que, assim, não podia ser essa justificativa, não. Talvez ela poderia falar, não, meus pais estão aqui, autorizaram, ou qualquer coisa desse tipo. Enfim, outras justificativas, mas a emancipação não autoriza isso, não. Não autoriza tirar a CNH, por exemplo, né? E várias consequências, né, Léo, que a gente tem que pensar muito bem antes de emancipar ou de cogitar a emancipação, né? E eu percebi isso ao estudar mesmo a fundo. Muito bem. Olha, só isso já valeu a live de hoje, né? Para a gente conseguir colocar na cabeça do jovem estudante, do operador do direito, não digo tanto, mas veja, você, em nível de mestrado e doutorado, ainda tinha essa divisão. Mas não vamos confundir os atos, a capacidade de atos civis com a capacidade, perdão, relacionada no ECA, né? Mas maravilhoso. Agora, me conta aqui uma coisa. O livro, então, um estudo sobre a capacidade civil de adolescentes, ele teve um enfoque específico, ele veio para ser um manual de emancipação. Qual que era a sua intenção? Porque eu concordo com você. Quando eu estudava para concurso, quando eu tinha alguma... Faltava algo que me desse, olha, eu sei tudo sobre a emancipação. Eu, como jovem advogado, vou ser contratado pelos pais de um futuro youtuber. Isso aqui vai me resolver a vida? Conta pra gente. Olha, eu tenho muito cuidado, assim, vai resolver. Eu espero contribuir muito, porque eu confesso que quando nós vemos os manuais, muitas vezes a gente encontra duas, três pagininhas ali. Então, eu Isso. consegui desenvolver muito mais sobre o tema. A pessoa que tiver acesso ao livro vai conseguir encontrar de forma mais minuciosa cada inciso do artigo 5º. Vai conseguir entender, por exemplo, o que é estabelecimento civil e empresarial, porque estabelecimento civil não é o que muitas vezes as pessoas pensam que é. Não, não é, relacionado ao direito empresarial, né? O estabelecimento civil, pelo que eu pesquisei, inclusive resgatando o direito romano, é a pessoa estabelecer-se civilmente em separado dos pais. Não é? Então não é simplesmente aquele que vai morar sozinho. O estabelecimento comercial, tudo bem, aí a gente remete ao direito empresarial. Mas o direito, o estabelecimento civil, não, é outra coisa. Então, esse tipo de esclarecimento, assim, de pesquisa que eu consegui fazer, e isso com relação a todas as hipóteses de emancipação. Por exemplo, a colação de grau em ensino superior. Muitas pessoas pensam, mas como é que eu vou colar grau em ensino superior antes dos 18 anos? Eu explico aqui por quê. E Eu como, né? explico Porque como, né? tem, exatamente, até tem como, eu explico porque o fundamento legal a respeito disso. Então, e até faço mesmo uma crítica. Será que nós deveríamos manter alguma coisa nesse sentido? Será que realmente o fato de eu ter uma criança prodígio, um adolescente prodígio, que termina o ensino superior antes dos 18 anos, é o caso de ser considerado emancipado? Mas diz lá a lei que sim. Então, isso o leitor vai poder encontrar. Mas eu tenho também um ponto que eu foquei um pouco mais, que é o meu capítulo 3 da emancipação do livro, que é a emancipação voluntária, porque me parece ser também a que mais incide, que é a decorrente de uma vontade dos Uma pais. parte dos pais. Então, essa eu fiz questão de
dar um enfoque maior, até para falar das situações em que, às vezes, os pais pensam que é o caso de emancipar, mas que precisa se ter cuidado também para não ocorrer um exercício disfuncional, como eu chamo, né, da autoridade parental, e isso acabar prejudicando, né, o adolescente que for emancipado. Então, o meu enfoque no capítulo 3, e nesse ponto eu também acho que aquele pai que pensa assim, será que eu emancipo ou não emancipo meu filho? Ele vai encontrar respostas bem interessantes nesse capítulo 3, sim. Muito mais do que a questão do tema em si, mas da atualidade do mesmo, eu insisto aqui, né? Eu sigo muito esses lançadores, youtubers, hoje em dia é uma comunidade à parte, é um mundo à parte, onde se fala de milhões, como na nossa época falava-se de milhares. E outro dia eu me deparei com um garoto que segue um desses gurus dos lançamentos, e o garoto de 16 anos contando a história dele, como é que ele faturou os primeiros 3 milhões dele com 16 anos. Então, assim, como é que uma criança dessa, porque guardado o devido respeito, eu já fui adolescente, mas ainda é uma criança, a maturidade não está totalmente formada. Ele está maduro para uma área onde ele conseguiu se estabelecer comercialmente. Como é que uma criança dessa poderia seguir sem a tutela dos pais? Né? E é justamente isso que a emancipação mostra, é justamente essa a temática do estudo, e que denota que a obra é muito importante, tem atualidade e vai sim contribuir demais para que jovens advogados também possam cuidar da vida dessas estrelas anônimas milionárias da internet. É isso mesmo, Léo. Foi uma das questões também que me inquietou bastante quando eu comecei o estudo, foi de perceber que patrimonialmente, tem adolescentes que já estão muito independentes, e aí vale até questionamento sobre a economia própria, né? Que o Código Civil, ele pensa em economia própria para outras, que venha de relação de emprego, por exemplo, coloca a hipótese de concurso público, né? De quem exerça emprego público efetivo. E me parece que precisaria até de uma modernização, porque, na verdade, muitas vezes até criança, até abaixo de 12 anos, né, conseguem ter uma independência financeira, ganhando rios de dinheiro, muito cedo ainda, e isso já construindo um patrimônio. Então, muitas vezes, lógico, né, a emancipação da forma como ela está regulamentada hoje no Código Civil só pode ser concedida pelos pais a partir dos 16 anos, mas nós vemos outros mecanismos das crianças e adolescentes angariarem um patrimônio próprio e que a cada vez mais vai exigir de nós, advogados e profissionais do direito, um entendimento, uma compreensão melhor dos instrumentos para que isso seja realizado, né? Então, eu entendo muito isso, que a emancipação ela tem um potencial incrível, inclusive, de aplicação, tudo nas suas devidas proporções, até porque, né, Léo, você bem colocou, e eu tenho reforçado isso, o ECA, ele persiste mesmo para o emancipado, porque algumas questões, algumas imaturidades persistem também. A proteção é necessária, ela é devida. Mais uma vez, Larissa Manoela veio aí nos mostrar a necessidade, né, de uma proteção, mesmo depois de uma emancipação. A emancipação não deve servir para desproteger, ela deve servir para proteger, né? Deve servir para ajudar, né? Então, a gente precisa cada vez mais dominar esses instrumentos e entender que aqui é uma via possível, sim, e entender quais são as limitações e as consequências disso. Muito bem. Agora, mas se a gente falava aqui um pouco antes que não se fala em outro tema senão a reforma do Código Civil. Agora, não se fala dentro do universo jurídico, né? E havia ali, né, um suspense sobre o que poderia mudar, o que não poderia. E você tem aí 2 pontos que ficaram debaixo da sua batuta, debaixo da sua tutela, que obviamente poderiam impactar na sua recém-lançada obra Emancipação. Conta um pouquinho para a gente da autoridade parental como fundamento de emancipação e depois a gente fala um pouco da desconstituição da emancipação. Certo. Veja que no meu livro, eu até deixo lá no capítulo 3 uma partezinha para falar especificamente da autoridade parental como fundamento da emancipação voluntária. Então, e quando eu vi as alterações propostas de acordo com o último relatório que foi entregue ao Senado, eu vi com uma grata surpresa
Ser mencionado isso também, assim, não exatamente, né, dessa forma, claro, mas a autoridade parental como sendo o fundamento da emancipação voluntária. No relatório consta, assim, que a emancipação pode ser concedida por aqueles, na redação anterior falava pais, agora fala titulares da autoridade parental. Isso parece uma questão só de nomenclatura, mas não é. Então tem toda uma repercussão, toda uma consequência para quando nós entendemos que a autoridade parental é um fundamento para esse tipo de emancipação. Inclusive para entender que essa autoridade parental ela não é ilimitada. Então, não é um direito dos pais, né? E quando nós lemos manuais, muitas vezes nós lemos exatamente isso, Léo. Falamos assim, principalmente alguns manuais um pouco mais tradicionais, falando, mas a emancipação é um direito dos pais. Não é bem assim que a gente deve ler hoje, né? Fica mais claro quando nós entendemos direito de criança e adolescente. Na verdade, a autoridade parental, ela é um poder, dever funcional ali em prol dos filhos. Então, ela sofre também algumas limitações. E por isso que eu faço até depois um estudo sobre o exercício disfuncional da autoridade parental na emancipação. Então, esse é um primeiro ponto que eu visualizei nas alterações propostas, né, pela comissão formador aí do anteprojeto de código de reforma do Código Civil, que eu achei até bem interessante. E o outro ponto, Léo, foi a questão da possibilidade de desconstituição da emancipação voluntária. Por isso que foi um ponto que eu fiz questão na minha dissertação de aprofundar no capítulo 3. Como é um ato dos pais, então ele vai ficar sujeito, sim, a um controle de motivação, é assim mesmo que eu uso na minha dissertação, nessa expressão controle de motivação, para a gente verificar se, de fato, essa emancipação ela é condizente com a situação da criança, do adolescente, no caso, se ele realmente tem condições de ser emancipado, ou se ela está sendo motivada por outras razões que às vezes atendem muito melhor o interesse dos adultos do que dos adolescentes. E aí é que mora o perigo. E aí é que vem a possibilidade de desconstituição. E aí, com a mudança agora do Código Civil, pretende-se incluir um parágrafo para constar expressamente a possibilidade de desconstituição, tanto quando ela for concedida por ato dos pais ou por sentença judicial. E eu acredito que o meu livro ele pode ajudar a entender essas situações. Então, quando ela pode ser desconstituída e por quê? Né? É claro que nós já temos algumas polêmicas sobre a possibilidade de anulação ou não, né, de escrituras de emancipação. Então, a gente já tem algum panorama ali para poder trabalhar, por isso meu livro também já tem alguns julgados interessantes sobre o tema. Mas eu acredito que com essa alteração a gente vai ter até de uma forma mais sistematizada uma compreensão melhor sobre quando pode e quando não pode emancipar e quando houver exercício disfuncional da autoridade parental, a possibilidade de desconstituição ou mesmo até, eventualmente, de uma sentença judicial, no caso concreto, em benefício sempre do adolescente, que a gente tem que ter sempre em mente que o emancipado é uma pessoa menor de 18 anos e ela vai ter uma tutela especial. Ótimo. Marci, deixa eu passar aqui pelo sumário para que as pessoas que estão conhecendo o seu livro pelo Spotify, ou pela Amazon, ou na Martins Fontes, ou no site da FOCA, enfim, saibam o que ele está trazendo especificamente. Capítulo 1, Infância e Adolescência no Direito Privado Brasileiro, de menores a sujeitos de direito. Você pode me interromper e dar uma luz aí. 2, a emancipação civil no ordenamento jurídico brasileiro, é o segundo capítulo. Certo. E eu vou te interromper, Léo, só para te contar duas coisas a respeito desses capítulos. O material que eu entreguei para a editora, eu lembro de ter conversado muito com a Roberta a respeito, porque a minha dissertação foi defendida em 2019, então pré-pandemia. Mas eu só entrei em contato com a editora depois de 2023 para que efetivamente houvesse a publicação. Então nós temos um hiato aí da pandemia. Nesse meio tempo, eu inclusive ingressei no doutorado. Então, o que foi publicado pela editora Foco acaba sendo muito diferente do que eu entreguei à época para a dissertação, porque aqui nós temos uma pesquisa mais madura, que já sofre, sim, algumas influências do doutorado que eu fiz, né, que estou fazendo agora em outra instituição.
Então, é um livro que, além daquelas reflexões que eu comecei lá, né, em 2017, quando eu ingressei no mestrado, depois eu ainda amadureci e ainda fui complementando, e o resultado hoje acaba sendo bastante diferente do que foi efetivamente defendido lá, porque já foi muito mais, né, desenvolvido. No capítulo 1, por exemplo, eu já trago aqui em fluxo sobre a sociologia da infância, que foi uma área que eu pesquisei e tive um contato maior a partir do doutorado, e também do direito romano, né, que consta aqui no capítulo 2, que eu vou até fazer uma confissão para você, Léo, que eu faço uma inversãozinha cronológica proposital aqui no capítulo 2, porque eu falo dos aspectos conceituais históricos da emancipação civil, e eu falo do direito romano só no ponto 2, mas eu espero que o leitor entenda a minha lógica aqui, porque eu fiz questão de explicar o porquê que eu estou falando do direito romano, para não deixar o direito romano solto. Então, para explicar de onde é que eu tirei, por que é interessante e é importante falar do direito romano hoje na nossa lei. E aí depois, né, nesse capítulo 2, eu falo das espécies de emancipação, mas fica à vontade aí para prosseguir. Eu queria só fazer essa notinha aí, que é por isso que eu tenho também um carinho imenso por esse trabalho. A nota foi muito bem pontuada, fique tranquilo. E a gente encerra o livro com Emancipação Voluntária à Luz da Tutela Constitucional do Adolescente. Não é isso? Exatamente. Então, é esse capítulo 3 que eu mencionava que eu faço um aprofundamento sobre a emancipação voluntária. No capítulo 2, o leitor vai achar uma explicação maior sobre a emancipação. Então, como instituto, de onde ela veio, o que ela tem de anacrônico em alguns aspectos, sim, por que ela está disciplinada da forma que ela está disciplinada, e as espécies de emancipação, cada uma. Então, emancipação expressa, voluntária, judicial, tácita ou legal. Então, os casos de serviço militar, uma leizinha que está esquecida ali também é mencionada nesse capítulo 2. Então, eu tento fazer um estudo bem estrutural no capítulo 2 e no capítulo 3, aprofundando na emancipação voluntária. Muito bem. Mas se as palavras finais são suas, eu só quero dizer que o livro é uma delícia de ser lido. Eu me senti amparado doutrinariamente por ele, pela leitura que fiz. Claro, não li o livro todo, mas diria que se estivesse estudando direito na faculdade ou prestando concurso, eu diria, olha, estou seguro com essa obra. As palavras finais são suas. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada, Roberta, também. Posso dizer a todos que esse livro, eu fico muito satisfeita, e vocês percebem que eu até falo, talvez até demais, porque eu tenho realmente muita paixão pelo tema, muito gosto pelo tema. Então, quem ler também tiver suas percepções pessoais, eu fico absolutamente à disposição para trocar ideias sobre o tema. E eu espero que seja efetivamente um contributo para o estudo do tema, para o direito civil, para o direito privado e para a proteção das crianças e adolescentes. Quanto mais nós entendermos sobre os direitos das crianças e do adolescente e entendermos dos institutos de direito civil com esse olhar também protetivo, eu acredito que será um ganho assim para toda a sociedade. Então, eu tenho muita esperança de que o meu livro possa ser todas essas horas, toda essa dedicação possa ser também muito bem aproveitado aí socialmente, no meio jurídico, pelos estudantes, por quem estuda para concurso também, que vez ou outra aparecem questões a respeito. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir. Que bom. E eu muito feliz de ser o seu editor, junto com o Roberto, o Márcio, meu sócio aqui, desejando todo sucesso para essa obra. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tem algum cupom de desconto para adquirir a obra? Aí aos 45 do segundo tempo, o Paulo. Diga lá, Maici. Como é que é seu cupom? Sim, Paulo. O cupom é MAICI20 e pode ser adquirido diretamente no site da Editora Foco. Muito bem, muito bem. Obrigado, Maici. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Obrigado. Acompanharam. Fiquem com Deus, com saúde e até o nosso próximo encontro. Parabéns, Maici. Obrigada. Tchau, tchau.